Bom dia, Stephen. Bom dia, tudo bom, Fernando? Tudo tranquilo. Maravilha. Vou colocar uma canção aqui. Você tem alguma canção aí em mente? Não, em mente não, cara. Ah. Ó, às vezes meu Zoom cai, aí você me dá um toque, tá? Tá, tá bom. Não sei o que está acontecendo, cara. Não sei se é internet. Última chance. Comece Tai Chi hoje. Esqueça a academia. Mova-se com inteligência, não força. Equilibre-se. Forma. Quando se passa dos Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus, dai graças de coração, dai graças com contrição, dai
fiel, Jesus. E então, diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico estou. Por aquilo que ele fez por nós. E então posso ver o quanto amor sua vida entregou. Agradeça o que ele fez por nós. E então posso ver o quanto amor sua vida entregou. Agradeça o que ele fez por nós. Amém. Amém. Ainda, né? Bonito. Deixa eu colocar mais um versículo. Se você faz o seu controle financeiro desse jeito aqui, tá errado. Eu analisei um caso aqui onde a pessoa tinha todas as despesas de um mês anotada. Chegou no final do mês, ela anotou. Deixei meus problemas pra trás, choro e suspiro jamais. O mundo onde estou não é o meu lar, no céu eu já tenho lugar. Caminho aqui com o Senhor, alimento-me do seu amor. O céu está perto, não posso ficar. Adeus, mundo, adeus. Tá ruim aqui, peraí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só.
Tá sem som, Stephen. Não tá tocando. Parou, travou tudo, nem a letra tá rolando. E aí, Valdir? Bom dia, Ibrahim. Você tá bom? Bem, graças a Deus. E a família, tá bem? Bem, bem. Saúde. Deixa o Senhor te quebrantar. Voltou o som. Conforme a tua palavra, e enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só vocês. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Oh, Espírito Santo de Deus. E usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me. Enche-me. Mais uma vez, declare comigo. Sonda-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me, Senhor. Diga com fé. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero te notar da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, Jesus. E usa-me. Levanta suas mãos aos céus e diga: quebranta-me. E usa-me. Bom dia, Valdir, Marcos, Nizam, Ney, Fernando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Stephen. Bom dia a todos. Deus Bom abençoe. dia. Bom dia, bom dia. Falou, galerinha do bem. Como é que Bom dia. sem Amém.
Claro, então, em duplas.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Stephen. Bom Bom dia. dia, Stephen, Claudinei, Brahim, Marcos, Stephen, Sem, Wagner, Sem, Washington. Que bênção. Que Bom dia, meu grupo irmão. maravilhoso. Graça e Louvado paz. seja o Senhor. Bem, bom dia, pessoal. Muito bem. Hoje é Salmos 127, né? É, É, aqui foi atribuída ao Salomão a autoria. Ensina sobre a insuficiência do esforço humano sem a bênção divina, a importância da família como herança de Deus. E o contexto é que foi que envolve o período da construção do primeiro templo, mas ele foi cantado bastante pós o exílio babilônico, né? Quando eles retornaram para reconstruir os muros e as cidades. sei, crente. Aí tem como já foi dito, né, soberania de Deus contra o ativismo humano, trabalho em vão, descanso da fé, teologia da família e prosperidade, posteridade, filhos como galardão, herança e recompensa, flecha na mão do guerreiro. E tem várias aplicações aqui. Ele realmente tem a cara do Salomão, né? Que é projetos e carreiras, família e criação, paz e descanso. É um salmo curtinho, né? E vamos à leitura. Fazer como das outras vezes, né? Vamos ler umas 3 vezes. Como Deus, como essas palavras vão nos atingir, né? Isso é importante. Se o Senhor não constrói a casa, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flecha na mão do guerreiro. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando encontrar seus inimigos às portas da cidade. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, cheia de flechas. Ele não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. E o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não constrói, Pronto. Isso aí, adianta guardá-la com sentinelas.
Acho que cortou a sua fala, Ney. Eu fiz a leitura só. É inútil trabalhar tanto. Desde madrugada até amanhã. Eu não estou ouvindo ninguém, alguém tá. Ué, você não está lendo, Ah, Valdir? não, tá lendo para mim mesmo, para meditar, não tá lendo pra você. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até o alto da noite. E se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. É que eu leio, eu estava lendo baixinho para mim. Me perdoe, irmãos. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a noite, até a alta da noite. E se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Aleluia. O Senhor é bom. Os Os filhos filhos são um são. presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos que o homem tem em sua juventude são como flecha na mão do guerreiro. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Esse versículo é do Hannes. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. O Hannes tem a aljava cheia de filhos, de flechas. Lançar. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos. O Ney também tem uma aljava cheia, né? É isso. Feliz é o homem que tem a aljava cheia de filhos para lançar as flechas. São presentes do Senhor. É Bom recompensa. dia. Amém. Bom dia, Ulisses. Eu estou numa versão aqui interessante, na versão diferente uma versão diferente da Bíblia. Só vou ler o começo para ela aqui, porque eu acho que essa palavra aqui, ela se encaixa muito bem nesse contexto desse versículo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, né, que está construir. Isso. Eu acho que se a gente ler aqui eu acho essa palavra que muda eu acho essa versão nos primeiros dois versículos, talvez ela expressa melhor o que Salmos quer dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. A seus amados ele dá enquanto dorme. Interessante, né? Ulisses, Esse lê salmo. inteiro. Lê inteiro ele. Amém, Lê amém, inteiro? irmão Ulisses. Amém, Então eu irmão vou. Ulisses. Você, Então eu você, vou. você tirou as palavras da minha boca. Eu tinha acabado de Certo. abrir aqui a versão ARA Isso, atualizada. Ara. Isso, ela. Eu Eu, acho eu, que eu ela. tinha acabado de abrir, eu Vamos, ia falar então isso e o vamos. Senhor colocou na sua Eu, boca. Deus te abençoe, bem, amém. irmão. Então eu vou ler desde o início, então. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. A seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos a porta. Essa é a versão. Essa versão é muito bem Ela é clássica, né? completa, né? Ela tem É,
A gente precisa ler em várias versões, porque nós não temos original, né? E isso para encontrar a melhor expressão dos salmos, né? E E eu o percebo aqui que esses salmos, ele é tão pequeno, mas é tão grande, é, porque você pode dividi-lo em duas etapas ou até três. Olha só, ele fala, se o Senhor não edificar, ele fala de edificação, né? Ou seja, se o Senhor, quando a gente lê 1 Coríntios e também outros versículos, que fala que Deus vai mandar o fogo para apurar, né? As obras, né? Isso que fala da eficiência, da eficácia do que nós estamos edificando, né? Isso que fala da obediência. Será que nós estamos fazendo o que o Senhor mandou ou fazendo o que o Senhor não mandou? Mesmo fazer o que, quando a gente faz o que Deus não manda, mesmo que seja bom, né, aos nossos olhos, mesmo que tenha, vamos dizer assim, lógica no negócio de fazer, né? Toda a intenção de ser bom, a gente não edifica. Igual Caim e Abel, né? Um tinha uma intenção, o outro tinha outra. As intenções pareciam boas, né? Davi, quando trouxe a arca, né? Quando ele falou assim, eu vou trazer essa arca e construir e tudo. E no meio do caminho, no início ali, já foi frustrante, porque matou o soldado. E ele foi para os pés do Senhor, né? Então isso aqui eu acho que fala, nossa, é muito profundo. Inútil vos será levantar de madrugada, ou seja, inútil será todo o esforço, né? E como muitas vezes obedecer a Deus, na nossa lógica, né? A gente quer obedecer numa lógica, a gente quer um caminho de lógica, né? A gente quer chegar nessa lógica e Deus tem outros planos, que é trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida. E aqui fala, olha só, no finalzinho, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso fala de descanso. Quem dorme, mesmo com os problemas diante dele, é quem confia no Senhor, né? Quando a gente perde o sono, a gente está preocupado, ou seja, pre, ou seja, a gente está antecipando algo que amanhã ou depois vai acontecer, a gente está imaginando, né? E é bem claro, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, e é o que todo mundo está fazendo agora, acordando cedo agora, indo para a escola, indo trabalhando, esforçando. E imagina que no final de tudo, se não for a vontade de Deus plena, vai ser em vão. Uau! Até mesmo uma grande igreja, uma pequena igreja também, que for grande ou pequena, se não for edificada com a vontade de Deus, vai ser em vão, né? Então, assim, é muito chocante esse versículo. Aí, no segunda parte, fala sobre a herança, que é outra coisa, né? Que são os filhos, né? Hoje o mundo não quer ter filhos, o mundo não quer casar, o mundo não quer multiplicar. E qual que é o primeiro mandamento ali? É um dos primeiros mandamentos, os primeiros ordenanças que o Senhor fala, multiplicação, né? Multiplicar. Aqui fala sobre recompensa, galardão, né? Aqui como fala sobre flechas, que é a proteção, né? Feliz o homem, fala de felicidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, né? Esse versículo é muito profundo para mim. Ulisses? Não, aí eu participei, aí eu já falei bastante, Meu deixando querido, os o irmãos homem que participarem enche também. deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe quantas flechas cabiam no aljava, mais ou menos? Sabe? Depende da aljava, né? E da grossura da flecha. Apenas 5 flechas. Então você tem que ter Vai pelo menos. pro trabalho? Não, Que hora? 10 minutos. Mais tarde hoje. Por quê? Só perguntando. o Ulisses falou do que ele é aparentemente bom, né? Quando eu tive uma experiência com Deus, ele falou para mim: seus esquemas até que não são ruins. São bons, mas não são meus, são seus.
E eu fazia coisas boas. Eu orava, jejuava, mas nunca perguntei para Deus qual que era. Deus falou: você não me consulta para nada, você vai fazendo. E repetia seus esquemas. Foi o dia que minha vida entrou em eixo. Eu vi o folheto das 4 leis espirituais, aqueles 2 ciclos representando 2 tipos de vida. Deus falou muito forte isso comigo. Seus esquemas até que não são ruins, são bons, mas não são meus, são seus. Você dá ordem para tudo. Você arma esquema, você fala: eu vou orar, vou jejuar, vou fazer isso. Isso não é ruim, é bom. Mas você nunca perguntou para mim o que eu devo fazer. Você nunca desceu do trono do seu coração e me colocou no centro do seu coração. Aí eu fiz a oração que mudou minha vida. Eu falei: Senhor, eu entendi tudo. Eu desço, o Senhor sobe. O Senhor manda e eu obedeço. O Senhor diz, eu sigo. E aí encaixou. Quer dizer, encaixou. Vem encaixando, né? Então, mesmo esquemas bons, como o Ulisses falou, né? A pessoa vai, trabalha. Não está errado trabalhar. Mas se você colocar o foco só, não colocar o foco, Deus no centro, não é orar. Não é orar. Você pode se esforçar, fazer tudo certo, mas sem consultar a Deus, sem seguir o projeto de Deus, é o que eu fazia. Eu li a Bíblia 546 vezes, de trás para frente, de frente para trás, orava, jejuava, mas nunca perguntei, nunca dei o centro da minha vida para Deus. Nunca desci do trono e pedi para Jesus sentar. E eu entendi, quando eu entendi isso, eu falei: Senhor, eu desço do trono, o Senhor sobe. O Senhor manda e eu obedeço, o Senhor diz e eu sigo. Já era. Lógico que eu tenho problemas até hoje, né? A gente tem problema, porque de vez em quando é o lance da corredeira, né? Que eu vejo minha vida às vezes como eu descendo um barco aqui em Brotas e com Jesus com os 2 remos na mão e eu vou ali: Senhor, e tal. De repente eu estou tomando os remos da mão dele, aí eu vejo Jesus com os braços cruzados e aí vai devolver o remo, que eu começo a bater nas pedras e cair. Então tem que deixar o barco na mão de Jesus. O leme, o remo, sei lá o que for, na mão de Jesus. E toda vez que eu tento tomar o leme da mão dele, eu quebro a cara. E eu creio que é assim para cada um de nós. Se você tentar tomar a direção do barco da tua vida, Jesus está dentro do barco, mas você vai capotar. Então, velho, vamos nessa, vamos confiar em Deus e, e trabalhar assim. Nós acordamos de madrugada para orar, para buscar Deus, para trabalhar. Alguns vão sair para trabalhar, eu não vou. Eu sou aposentado, né? Mas eu e o Nizam estamos de boa. Mas assim, mas vocês não coloquem a esperança e expectativa no trampo, na capacidade. E confie em Deus. Deus é bala. Deus é bom. Deus cuida. Deus providencia. Deus aplana os caminhos. Deus é muito, muito bom. Eu estava conversando com o Marcos sobre emissor e receptor, né? Para haver sintonia entre quem fala e quem ouve, Uhum. tem que ter a comunicação, em primeiro lugar, e depois a sintonia. É, Porque se não tiver sintonizado, a gente não vai entrar ruído na comunicação e ela pode ser deturpada. é. Então, quando a gente lê um salmo desse, em que Deus mandou uma mensagem através de um dos seus servos, no caso aqui de Salomão, Uhum. e a gente ouve e tem que entender essa mensagem. Ela tem que estar em sintonia com a fonte original. E a fonte original é o Espírito Santo que inspirou Salomão e que escreveu em hebraico, certamente, e foi traduzido para outras línguas ao longo da história e hoje chegou até nós em português. E a gente tem várias versões desse texto, né? E, e cada um de nós vai ter que interpretar essa palavra de acordo com a sintonia com o original.
E o original é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que traduzir isso para nós. E aí sim a gente vai entender, cada um de nós. E eu vou ler esse mesmo salmo na linguagem de hoje. Quem se lembra de quando surgiu a Bíblia na linguagem de hoje? É sempre uma linguagem nova, né? Porque é uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais do dia a dia, né? Mais E moderno. aqui diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Fantástica essa tradução. Que o Espírito Santo possa nos interpretar isso em nossos corações, para a gente saber o que adianta e o que não adianta. E aqui nessa versão fala assim, não adianta nada. Quantas vezes ele fala, não adianta nada. Não adianta nada. Quer dizer, não adianta, não vai em frente, vai ficar parado. Não faz sentido, né? Então, irmãos, que o Agora, Senhor nos abençoe nesta manhã aí. agora eu peço sabedoria para que em todo momento Deus fale no meu coração. Eu tenho percebido que tudo em nossa volta, tudo que acontece é para expor algo que está no nosso coração. Muitas vezes o nosso alvo hoje é louvável. A gente quer, a gente às vezes fala que não e tal, mas a gente percorre um ciclo de amizades, grupos e tudo. Quando a gente vai lá na essência do nosso ser, todos nós estamos preocupados com uma certa segurança. É inevitável. Nós queremos uma casa segura, trancamos a porta, mudamos para condomínio fechado, vertical, né? Preocupamos uma aposentadoria, previdência, como vai ser minha velhice, né? Isso é louvável, essa preocupação, né? Trabalhar é louvável, casar é louvável, ter filhos é louvável, edificar um ministério é louvável, né? Mas o que esse salmo propõe aqui para nós é refletirmos se nós estamos edificando sobre a vontade de Deus, né? E essa vontade de Deus, não sei se os irmãos concordam, mas a minha experiência é que Deus não chega audivelmente e fala tudo que você deve fazer. Deus não fala audivelmente se você deve ir para o caminho A ou X, é uma busca. E quando e parece que você vai aos pés do Senhor, você entra até em crise, Senhor, o que eu faço? O Senhor está mandando eu parar, mas parece que eu tinha que correr. E tem hora que você quer ficar parado e Deus fala assim, agora corre. Sempre a lógica de Deus não é a nossa lógica. É algo mais interessante, assim, Deus parece que Ele trabalha nos filhos para expor o nosso coração, na esposa, no trabalho, no trânsito, no nosso condomínio. Ninguém está isento. Por exemplo, você pode estar aposentado, você não está nessa correria do dia a dia, mas aí ficar em casa demais fica te incomodando. Você está entendendo? É tudo aí ficar em casa demais, você vai ficando às vezes chato para a esposa, chato para os filhos, você vai ficando
compreende tudo, aí você vai trabalhar. Então, assim, a solução das coisas não estão nas coisas, está no Senhor. É Eu verdade. fico pensando, esse ano mesmo, eu estou refletindo aqui, né? O que se confia no Senhor, né? Entrega os seus planos ao Senhor e Ele mais fará, né? Quantas vezes a gente não tem muito planos, é um erro. E quando a gente tem plano, a gente não entrega, né? De verdade, né? É, E a terceira coisa que eu percebo nos grupos pequenos, em nós mesmos, é que a gente quer analisar as igrejas, quer analisar o mundo, quer analisar as coisas, mas o que Deus quer que a gente faça é analisar o nosso coração, né? É a nossa vida. Aí muitas vezes criamos até teorias e outras teologias para realmente justificar aquilo que nós estamos com uma intenção, né? Então, assim, eu já vi até mesmo esse versículo, igrejas pregarem vertemente que a vontade de Deus é que a gente tenha 7 filhos. Ou seja, aplicação teológica prática. Eles inventam a teologia. Mas talvez a vontade de Deus para uma pessoa é não ter nenhum filho, é o celibato, é doar a sua vida, né? Então, assim, não tem uma forma para cada um, não tem algo, uma resposta, né, para cada um formada. É para nós mesmos. Deus levanta, por exemplo, esse momento político para nos tratar, é para nos tratar. Às vezes colocamos demais o coração em homens, idolatramos X, a direita, a esquerda, sendo que a saída não é esquerda nem direita, a saída é para o céu, Amém. né? Então, assim, então a gente é confrontado, né? Eu nesses dias tenho sido confrontado principalmente nesse mês, confrontado com isso. Eu falo assim, Deus, parece que a gente, às vezes na minha vida, eu me sinto na esteira da academia. Na esteira da academia é que você corre, corre e não sai do lugar. E muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu quero uma escada rolante na minha vida. Eu quero que o Senhor me leve para o alto e para cima e para frente, né? Ter eficiência no Senhor, né? E Jesus esperou 30 anos para trabalhar 3 anos, né? A gente quer fazer o contrário, trabalhar 30 anos e descansar 3. Tá entendendo? Então, assim, Eu falou queria. muito, muito no meu coração esse versículo, essa reflexão de hoje. Queria Amém. 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 compartilhar aqui Eu uma. queria compartilhar algo com vocês aí. Sobre, o Lisa falou, o Espírito Santo, né, traduz para nós na língua original. É, aqui eu também fiquei, assim, maravilhado pela palavra que usou aqui nessa versão, nesse versículo, né, em hebraico, quando fala em vão, costurar, em vão. Ele usa a palavra sheked, em hebraico. O que significa sheked? Por exemplo, essa palavra foi usada em outros textos na Bíblia. Por exemplo, quando Deus falou com Jeremias, ou Jeremias, no começo de Jeremias, o que está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoa, ou não sei como é a tradução portuguesa, né? Amendoa era uma planta, uma fruta, uma árvore que traz amendoim ou amendoa, né? Não sei como em amêndoa. português. É. Amêndoa. Amêndoa, é. Mas eu acho que no nome específico é amendoa. Essa amendoa é uma árvore que cresce na região do Oriente Médio. Essa árvore, quando chega tempo dela, ela floresce. Nada impede ela florescer. Nada impede ela fluir, porque ali é a natureza dela, o lugar que ela vai, né? E aqui está usando a mesma palavra que para Jeremias, estou determinando, tenho determinação para cumprir minha palavra para esse povo. A mesma palavra que usa para eu, para você, não adianta, né, ter aquela determinação de construir sem Senhor. Não tem como. Não funciona. Porque sem Senhor não vai. Mas com o Amém. Senhor ali, Deus vai fazer, vai reagir, vai dar certo. Então, aqui está ensinando com determinação, com força, né?
Não adianta você construir, não adianta você fazer missão, fazer qualquer coisa. Isso também, né, conosco. A gente tem sonhado um ministério com algum grupo, mas a gente sabe que Deus não quis, não quer. Ele sabe que não vai dar certo, porque ali dentro desse árvore tem praga. Vai sair praga, não vai sair um mistério, não vai sair uma glória de Deus. Por isso, está nos ensinando hoje, sem Deus, sem mim, não vai funcionar nada. Apesar que você tem muita determinação, não adianta. Então, essa palavra carrega dois significados. Um significado que é um chegue, é aquele amêndoa, e outro significado que eu estou, como diz, vigiando, não vou dormir até acontecer. Dois significados. E ainda também, se você faz isso, uma coisa, mas se Deus faz do outro lado, outra coisa. Então, nós precisamos definir dentro desses dois. Ou aceitar o que Deus quer construir e construir com Ele, ou o que nós queremos construir. O que nós queremos construir, ainda com determinação, não vai dar certo. Não adianta. Aqui está falando, não adianta. A sua obra não adianta. Aí nós precisamos aceitar a obra do Senhor na nossa vida. Aceitar o direcionamento de Deus na nossa vida. Se fosse assim, a cidade vai ser construída. Tudo vai dar certo. E interessante, no final, só queria resumir um pouquinho, né? Talvez na tradução não parece, né? E essas crianças, essas juventude que Deus nos deu esse bênção, eles falam com o adversário na porta. Por que na porta? Então, e quando eu me foco, construir minha família, fazer a vontade de Deus, o inimigo não tem lugar. Não entra dentro. Ele fica na porta. Ele tenta entrar, mas não consegue. E aqui está falando na porta da cidade, na porta da casa. Então, ele não consegue destruir essa cidade, porque quem que instruiu é Deus, não é eu. Mas eu sou parte dessa construção. Eu acho muito lindo isso, né? E eu acho também para nós hoje, né? Procurar viver, procurar edificar onde que Deus quer, não onde que nós queremos. E para mim, essa lição que Deus precisava me ensinar, já estou com 2 anos nesse processo para aprender. E tentei também, igual outros tentaram, mas Deus me falou assim: eu vou construir, não é você. Eu vou fazer, não é você. Mas você vai junto comigo. E ali entendi, aprendi e deu certo, né? Estou falando através de uma experiência, na verdade. Amém. Amém. Obrigado. Amém, amém. Eu acho que essa experiência de olhar para aquilo que a gente faz e perceber que quem construiu ali é o Senhor e quem protege e mantém é o Senhor, Amém. nos dá segurança. Amém. As pessoas constroem casas para morar seguras, constroem cidades para viver seguras. E a nossa segurança não está nem na casa, nem na cidade. Verdade. Está no Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar algo para que os irmãos pudessem orar por mim. Quem quiser, no privado, entrar em contato para a gente poder continuar depois, fica tranquilo, porque eu realmente tenho, nesses anos, alimentado do Senhor para não cair em tentação de questionar o Senhor devido à perda de visão constantemente, progressiva, né? E essa questão da perda da visão me trouxe muitas consequências no meu lar. Mudou tudo, o convívio, né? A questão, a esposa teve que voltar ao mercado de trabalho,
7 anos atrás nós estávamos mais tranquilos, ela estava em casa cuidando da Laricinha e eu estava somente eu trabalhando. Então, assim, de lá para cá muitas coisas mudaram, muitas turbulências vieram. A adaptação foi muito árdua. Nós passamos um ano e meio de cesta básica, né, em 2000, na 2019, 2020, né, no Covid. Minha esposa volta do mercado de trabalho, vai se dando bem no consórcio. 2 anos depois eu vou para o consórcio também, recebo um treinamento e depois de passando um ano, esse ano eu abro a minha própria empresa. Porque trabalhar com consórcio dentro de uma empresa em que não é a sua, você fica oprimido, você fica, meta, você é muito cobrado, tem que ter muitas viagens. E a minha vontade não era ter envolvido com consórcio. O senhor sabe, a minha vontade, eu consegui me aposentar e eu falei assim, Deus, agora eu vou dedicar minha vida à fundação, eu vou fazer o que eu mais quero, né? Envolver na igreja, eu vou dedicar à edificação, eu vou estudar, eu vou fazer um mestrado em teologia. Mas, irmãos, eu confesso que foi tudo ao contrário. Quanto mais eu queria me dedicar a, a esse trabalho social, a largar as coisas, mais o senhor me colocava dentro do consórcio. Aí eu comecei a perceber que eu estava alcançando vidas dentro das agências, eu estava prosperando, eu estava trazendo renda para casa, as coisas nesse sentido estavam dando certo, né? Estava dando certo. E quanto mais eu falava assim, não, eu vou sair desse contexto, mais o senhor me colocava. Uma das perguntas de caminhada que eu tenho feito é quando é o Senhor, quando é o diabo e quando a resistência da carne. Às vezes a gente fica meio confuso, né? Pode ser que o Senhor está te resistindo, mas pode ser que o diabo também tenha resistido. E talvez tenha a resistência sua própria. Ou seja, você tem que crescer, você tem que avançar. E assim, para vocês perceberem, para mim abrir os olhos hoje, andar na rua, é uma dor nos olhos imensa, né? O desgaste emocional é imenso, né? Às vezes eu chego 4, 5 horas da tarde muito cansado. E assim, mas em nenhum momento eu deixei de trabalhar, né? Hoje eu viajo, palestro, escrevi livros no ano passado. Meus livros têm sido uma bênção para muitas pessoas, né? Tem motorista que foram meus motoristas que converteram, que hoje são meus funcionários. Então Deus tem me Glória a dado Deus. frutos assim. Mas a minha Aleluia. preocupação é muito para a edificação da igreja. Nesse final de semana eu passei numa conferência com John Jung, aquele pastor da Coreia, né? Falando sobre discipulado, minha vontade, meu desejo. Mas esse ano tem sido um ano assim de prosperidade, mas difícil ao mesmo tempo, porque eu tenho perguntado isso, o que é que eu devo edificar, né? E uns 15 dias para cá parece que tudo está caindo, está desmoronando de um jeito assim que eu não sei entender, né? E o desgaste maior muitas vezes é no casamento, né? Porque eu e minha esposa trabalhamos com o mesmo produto, né? Então é um desgaste, muitas vezes, a gente tem desgaste, né? E assim, e eu falo assim, Deus, eu não entendo porque eu não sei ao certo o que fazer, mas eu só sei que Deus tem usado tudo para forjar, né? E às vezes eu me sinto assim, questionando Deus. E isso que eu não quero cair na tentação de questionar Deus, porque eu estou ficando a cada dia com falta de visão. Então, assim, é um embate, né, que a gente tem. E eu, nesses dias, uns 15 dias atrás, ou 20 mais ou menos, eu dei uma crise de labirintite, assim, e eu estava cuidando da saúde, descansando mais, tirando o pé, tomando vitaminas, reposição hormonal, cuidando de tudo. Eu caí numa labirintite, caí assim num desânimo, uns 10 dias para trás, que eu estava irreconhecível, tipo num burnout, assim, sabe? E eu estou me recuperando agora, né? Então, assim, é uma mistura de coisas, irmãos, que não tem sido fácil, né? As respostas, a caminhada, entendeu? Porque na lógica eu falo assim, não, eu vou deixar o consórcio, eu vou ficar quieto, eu vou para palestra, eu vou mais para livros, eu vou ministrar dentro das igrejas, mas não é o que você quer fazer assim na lógica, entendeu?
entendeu? Então esse Oi. momento veio assim então já passei por vários períodos de divórcio, né? De risco de divórcio, minha esposa desentendendo, né? Então assim, eu Oi. falei assim, Deus, mas o Senhor me coloca nessa circunstância, nessa, nesse turbilhão de coisas, né? O que eu mais precisava é um acolhimento e agora vem uma etapa, né? Hoje o meu casamento está bem, né? Mas passamos muita turbulência, irmãos. E eu tenho dificuldade de encaixar dentro das igrejas, de realmente de ter um discipulado, um acolhimento. A gente não entende o que está acontecendo. Né, o coração da gente é mais para edificação discipulado, e quando a gente vai envolver nas igrejas, a ênfase é outras, né? Eu tenho encontrado alguns irmãos em Goiânia que têm falado sobre isso, né? Que nós temos compartilhado, eu tenho um grupo de homens, eu tenho ido em oração, não tenho deixado ficado sozinho, né? Porque o homem sozinho é uma presa fácil. Mas é isso que eu gostaria de compartilhar minhas angústias, minhas mazelas da vida, né? E a dificuldade do Ô, meu Nilton, coração. eu posso te ligar depois das 10? Eu estou indo para o tratamento agora também. A gente está Pode no, numa. sim, pode sim. Sim, sim. Eu tenho. Eu tô. Hoje eu tirei o dia para. Ah, tá. O meu trabalho é autônomo, então eu tenho esse tempo, sim. Então, É. depois das 10, eu estou indo para o tratamento, eu estou fazendo um tratamento bem sério de estimulação de neurônios, e eu tenho que seguir agora. Mas a gente está numa vibe meio semelhante. Eu tenho muitas restrições físicas também, muita limitação por causa do Parkinson. O Parkinson tem avançado, e eu acho que a gente tem um meio de campo aí para a gente trocar uma ideia. Ah, Mas eu se vocês me permitirem esses 2 minutinhos, compartilhar esse salmo na perspectiva do Alt, né? Eu me lembrei, enquanto os irmãos estavam compartilhando aí, né, que me veio aquele versículo, né? Vós sois casa de Deus e habitação do Espírito Santo. E aí eu comecei a olhar esse salmo nessa perspectiva, né? Nós somos casa de Deus. E se eu tentar edificar a casa, né, sem permitir com que o Senhor a edifique, né, eu tentar fazer, né, e a palavra aí é fazer, né, sem crer que o Senhor já fez, né, em vão é o meu trabalho. É, e aí isso realmente falou muito forte, né? Porque, óbvio, né, tem essa perspectiva da vida terrena, que está bem explícita aí no Salmo, mas ele me levando a essa outra perspectiva da casa que somos nós, a habitação do Senhor, para isso que ele nos mantém ainda aqui na terra, né, para ser casa dele. Eu me pego, sim, também, muitas vezes, né, tentando edificar a casa com minhas forças, trabalhando duro, né? Como a gente já ouviu. E a pergunta que me vem realmente é essa, né? Por que tentar edificar a casa que ele elegeu, né? E que ele quer operar, ele quer habitar, ele quer fazer, né? E ele é quem edifica. E aí sim me leva ao lado, né, da construção da base de todo o resto, né? Que é a nossa vida na casa, ou a vida de Deus na casa que ele fez. Então, isso, né, me veio como exortação, mas eu falei como alt, né? Quando a gente está com a casa onde o Senhor é quem edifica, né? Eu imagino que essa casa junta a gente, né? Os filhos vêm, estão à roda da mesa. E aí falo de filhos espirituais, né? Do quanto a gente tem gerado, né, flechas, de quanto a gente nessa casa, né, espiritual tem gerado filhos para Deus, né? Quando que tá, vamos dizer assim, como é que está a nossa aljava, né? Nós temos enchido, né?
de filhos é um desafio para nós, né? E lembrando que esses filhos, né, eles são gerados pelo edificar do Senhor, né? Então, é um desafio para a gente olhar esse salmo também nesse sentido, né? E o Quantos Senhor é quem filhos dá. espirituais? Quantos filhos, né, nós temos permitido o Senhor gerar na casa, Amém, que é a nossa Jesus. vida? Então, é um desafio para mim, para vocês, para todos nós, né? Olharmos e vermos que tudo é o Senhor quem edifica. E Ele edifica Amém. com um fim, né? De Amém. fazer filhos para Ele. Amém. Que nós Muito possamos ir para essa obrigado. direção, sair dessa reunião com essa outra perspectiva também, né? Amém. De que nós estamos aqui para fazer Amém. filhos para Deus. Não nós, né? Mas que a casa seja Amém. aconchegante, que a casa tenha a presença do Glória Senhor, que a a casa Deus. possa acolher, que a casa possa ser um lugar seguro para todos aqueles Amém. que se achegam. Amém. 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 Eu, na verdade, é o irmão, não sei o nome dele, Borges, ou Eu vim Isso é irmão Ulisses Borges. Ulisses, é meu Ulisses. nome. Isso, Eunices, prazer, Ulisses irmão Borges. Eunices. Em Ulisses, nome, Ulisses, sim, Ulisses Guimarães, Ulisses Borges. prazer, irmão Eunices, foi muito, para mim, muito tocante a sua colocação, a sua, assim, desabafo que você falou para nós. E muitas vezes, eu também, nós queremos sempre dar uma explicação de que está acontecendo com os outros irmãos. Nós não temos, na verdade. Como que nós aprendemos hoje? Deus que edifica a casa, Deus que edifica a gente também. Mas é quando nós colocamos nossos problemas, nossos desafios, na frente do outro, a gente fica às vezes transparente, meio frágil na frente dos irmãos. Esse aqui precisa muita humildade. Eu vejo que a sua vida tem humildade maravilhosa que Deus quer na sua vida. Isso é muito bom, muito, muito bonito. E eu vou estar orando por você. Eu não temo, não temo nem solução, nem resposta, né? Mas temos o Senhor que está vivo em nós. Vamos estar orando um por outro. E só queria apontar uma coisa. Normalmente, quando nós queremos algo para fazer para o Senhor, tudo reage ao contrário. Tudo faz contra o mal. Será que Deus não quer? Não, Deus quer, com certeza. Deus quer que você se para para a obra, com certeza. Do outro lado, às vezes ele, não às vezes, sempre, né? Ele quer ver nossa determinação, como nós aprendemos hoje. A determinação para ele. Nessa jornada, nesse desafio, nesse desgaste que a gente está vivendo, a gente aprende muito. E esses aqui momentos tão maravilhosos para nós aprender e se entregar para o Senhor cada vez mais. E ali, quando nós chegamos no tempo certo, no momento certo, que Deus sabe, não é nós, o momento dele, né? Ali você vai experimentar uma ousadia, você vai experimentar todos nós caminhamos a mesma coisa, irmão. Esse desgaste é necessário para cada um de nós, para nós aprender, tá? E por isso, vamos estar orando por você. E eu posso falar no nome dos meus irmãos aqui também. Vamos estar Amém, orando por ti. amém. Obrigado. E estamos juntos. Eu sei que é difícil, eu Amém. sei Tamo que nós junto. não temos respostas, tem muita coisa que não dá para entender, mas uma coisa eu tenho certeza. Estamos por baixo de um Deus poderoso que sabe tudo que nós precisamos. Só Amém. entregamos para Ele. Que Deus te abençoe, irmão. Neizito, super valeu, Amém, cara. obrigado. Então Amém. também. Foi demais, mexeu muito Deus comigo isso que você falou. abençoe. Amém, amém. O que o Neizito falou quebrou tudo aqui, né, no meu coração, Neizito. Obrigado, encaixou geral. Senhor, Amém. obrigado por essas palavras, por essa reunião, obrigado por o Senhor ter falado tanto conosco nessa manhã. Isso. É
falou de várias formas, de várias maneiras, mas deixou claro que o certo é depender do Senhor, é estar debaixo da tua proteção, é que o Senhor Amém. faz, o Senhor estabelece, e nós queremos pegar a nossa autossuficiência, a nossa arrogância e a nossa petulância e colocar diante do Senhor e falar: Senhor, quebra tudo, Pai. Quebra tudo, edifica a casa, a nossa casa, edifica o nosso lar. É, obrigado pelos filhos que o Senhor tem nos dado Amém, e Senhor. pelos desafios que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. E ao mesmo tempo, Pai, nós nos submetemos ao Teu senhorio, ao Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, Deus Amém. abençoe. Ótimo dia a todos aí. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço a Amém, todos. amém. Bom dia a todos.